Bom dia, meu nome é Ciro, eu sou integrante do movimento Direita Sergipana. No último dia 13, o Supremo Tribunal Federal nos brindou com uma decisão por 8 votos a 3 em criminalizar a homofobia. Os ministros determinaram que a conduta passará a ser punida nos mesmos moldes da lei do racismo, que atualmente é punida com 1 a 5 anos, é um crime inafiançável e imprescritível. Os principais argumentos dos ministros que votaram a favor foram a demora do legislativo em legislar e que eles, ministros, não estariam violando o princípio da reserva legal, que é aquele inscrito no artigo 5º, inciso 39 da Constituição. Preceitua que não existe crime sem uma lei anterior que o defina. A decisão não estaria violando esse direito e sim dando uma interpretação extensiva ao texto da lei do racismo, que punia até então apenas os casos de discriminação racial. Ocorre que o STF ele se contradisse com as suas próprias decisões anteriores. Em vários julgados, a Corte já havia se posicionado que, em matéria penal, a interpretação tem que ser a mais restritiva possível por versar sobre um direito fundamental indisponível, que é o direito à liberdade. Foi assim em vários julgados sobre casos de crimes ambientais, por condutas que poderiam ser tipificadas na lei de drogas. Bom, se não está expresso na lei, então não pode ser considerado crime. E agora, de repente, tudo mudou. Mas aí você pergunta, por que mudou? Quem ganha o que com isso? Antes de analisar quem ganha com isso, é preciso fazer um parêntese sobre a composição atual do STF. Mergulhado numa profunda crise de credibilidade, repleta de episódios no mínimo suspeitos. Os 37 alvarás de soltura expedidos pelo ministro Gilmar Mendes só no âmbito da Operação Lava Jato, a repentina ansiedade do ministro Marco Aurélio em rediscutir a prisão em segunda instância, o episódio em que o ministro Lewandowski rasgou a Constituição e fatiou o impeachment para preservar os direitos políticos de Dilma, fundamentando-se no argumento de Renan Calheiros, além da queda, o coice. O desejo do ministro Barroso em legalizar aborto e comércio de drogas, o episódio em que o ministro Dias Toffoli instaurou de ofício um inquérito para perseguir o site antagonista, nomeou o relator sem sorteio. Em 2016, quando esteve no programa Roda Viva, da TV Cultura, o ministro Marco Aurélio tentou constranger o jornalista José Neumann, interpelando-o. Você não confia na sua Suprema Corte? Ao que Neumann respondeu, não confio, reverberando um sentimento de toda a população. Feita essa pequena digressão sobre a crise de credibilidade que assola o STF, analisemos então a decisão que criminalizou a homofobia. Na teoria, a decisão do STF criminaliza agressões motivadas por intolerância sexual. Mas afinal, o que a esquerda ganha com isso? Você já ouviu o professor Olavo de Carvalho, Enéas Carneiro ou outro pensador conservador dizendo que grandes empresários como Jorge Soros, Mark Zuckerberg, Nikolai Durov financiam isso tudo? E por quê? O que eles ganham apoiando pautas progressistas? No discurso divulgado pelo comunismo, o objetivo é alcançar a paz mundial. Um Estado forte que transcenda as fronteiras físicas dos países e que seja capaz de destruir todas as fontes de desigualdades sociais, seja racial, sexual, de renda. A criação da União Europeia pode ser interpretada como uma tentativa de ultrapassar essas fronteiras, gerando um Estado forte. Mas essa união entre os povos não acontece de uma maneira espontânea. Essa imposição ela recebe o nome de globalismo. O Brexit foi um exemplo de rebelião contra esse globalismo imposto. Os movimentos progressistas eles não são necessariamente contrários ao capitalismo. O que os progressistas perseguem como alvo a ser exterminado são os valores conservadores, a base da civilização ocidental que se alicerça no tripé família, religião e moral. Esses sim constituem uma barreira ao globalismo. É muito difícil um governo mudar o comportamento da população quando os valores são transmitidos pela família, de pai para filho, e não pelo Estado. Se o governo enfraquece ou destrói a família, aí a resistência da sociedade sobre a imposição do Estado também se enfraquece. E torna-se mais fácil passar a ideia de que, fora do Estado, estão todos desprotegidos. Essa destruição de valores familiares é um processo lento e gradual, onde se inserem aos poucos as pautas progressistas na vida do cidadão, através de televisão, de música, dos ensinamentos nas escolas, impondo-se aos indivíduos que convivam com essas pautas.
Bom, se na teoria o comunismo alega defender redução de desigualdades, na prática o que o comunismo anseia, mas não pode admitir publicamente, é a propagação do caos, da desordem, da bagunça. No caso específico do movimento LGBT, a ideia é explorar ressentimentos, casos práticos que transformem todo heterossexual num potencial machista e todo homossexual numa potencial vítima. A decisão do STF ela equipara condutas inequiparáveis. Em alguns casos, criminaliza a afirmação do óbvio. Dizer, por exemplo, que o sexo entre homossexuais gera uma maior probabilidade de transmissão de infecções por pressupor a penetração anal e pode ser interpretado como crime. Não se pode equiparar a simples repetição de uma constatação científica com a conduta de quem agride um gay motivado por ódio. Mas, na verdade, o movimento LGBT nunca se interessou pelo combate a essas perseguições reais, e sim em agir contra a lógica, subverter a ordem das coisas. Se o movimento LGBT se interessasse realmente pelo combate à discriminação sexual, teria repudiado o assassinato do menino Juan Maicon, de 9 anos, pela própria mãe no último dia 31. Antes de degolá-lo e esquartejá-lo, a mãe decepou seus testículos e o seu pênis numa cirurgia caseira e o forçou a viver durante 1 ano com essa ferida aberta na virilha sem nenhum tipo de socorro médico. Em depoimento à polícia, a própria mãe declarou a sua aversão ao sexo masculino. Apesar de esse episódio ser um exemplo clássico de homicídio motivado por intolerância sexual, onde estão os cartazes? As passeatas feitas por ONGs que defendem a igualdade de gênero? As manchetes dos jornais da grande imprensa? Ora, esse caso foge à pauta LGBT. Outro exemplo, é comum que os telejornais da grande imprensa façam citações aos números de assassinatos cometidos em razão de discriminação sexual. O próprio Jair Bolsonaro, entrevistado em agosto de 2018 no Jornal Nacional, ele foi confrontado por Renata Vasconcelos, que afirmou: no Brasil, um gay é assassinado a cada 19 horas. Mas quem deu essa informação a ela? Ela citou a fonte? Será que ela teve acesso a todos os relatórios finais de inquéritos policiais? Ou ela se baseou em alguma estatística feita por ONG com inclinação esquerdista? Ela não disse. Mas vamos supor que o que ela disse seja verdade, que no Brasil um gay seja assassinado a cada 19 horas. Bom, um ano tem 8.766 horas. Se um gay é assassinado a cada 19, então são assassinados 461 gays por ano no Brasil. Só que são 62 mil homicídios praticados todo ano no Brasil. Se tirarmos os 461 gays assassinados, sobram 61.539 heterossexuais assassinados, um número 133 vezes maior. O que dizer sobre isso? Por outro lado, o que o movimento LGBT, o que ele diz a respeito dos gays que cometem crimes? Ou os gays não cometem crimes? Seriam todos os LGBT cidadãos ordeiros, comportados, e nesse caso só quem comete crimes são os outros 50% da população? Os 50% hétero são responsáveis por 100% dos crimes? Você pode responder rapidamente que sim, que os héteros são responsáveis por 100% dos crimes. Mas e o que dizer do caso que eu citei agora há pouco, do menino Juan Maicon? Ele foi assassinado por uma heterossexual? Para citar exemplo aqui na nossa cidade, o que dizer de Lisboa, cabeleireiro famoso de Sergipe, que em 1998 foi assassinado por um parceiro sexual dentro da sua própria casa? Vocês já ouviram falar em casos em que um gay, aproveitando-se da condição de parceiro sexual, assassina o outro durante o encontro amoroso? Isso acontece todo dia. A decisão do STF atribui aos gays o monopólio do direito de escandalizar-se. É o monopólio da indignação. Assim, a repulsa sentida pelo gay ao hétero, ela passa a ter a proteção da lei. E considera homofobia toda tentativa de reprimir os gays de externar esse seu desprezo por um hétero. Por exemplo, se um ativista gay sodomizar-se em praça pública utilizando um crucifixo, nesse caso, observam-se 3 fatos: o ato sexual, o ato em praça pública
e a utilização do crucifixo. Aí a comunidade cristã vai se insurgir contra dois desses fatos: o ato em praça pública e a utilização do símbolo religioso, mas não vai criticar a preferência sexual do ativista gay. Mesmo assim, será taxada de homofóbica. A quebra de padrões morais produz um estado de torpor, de desorientação, que leva a população ao indiferentismo moral e ao individualismo egoísta. Será apenas uma mera coincidência que quem defende o gaysismo também defenda aborto, desarmamento civil, o fim da polícia, a legalização das drogas, as famílias plurais, que são aquelas famílias, relacionamentos amorosos entre mãe e filho? O fato é que o caos gera lucro. Soa estranho afirmar que algumas empresas lucram com o caos na segurança pública, por exemplo? Seguradoras de roubo de automóvel, condomínios residenciais fechados, shopping centers, eles não ficam mais valorizados com o crime? O caos generalizado torna os cidadãos dependentes de alguém mais forte, que os oriente e os conduz à sobrevivência. Com a célula familiar destruída, torna-se necessário um governo centralizado para prover os infinitos programas sociais e regulamentar a economia do mundo caótico, que fica segmentado em pequenos feudos. Numa realidade dessas, além de indispensável, também se torna necessário que o Estado que esteja presente em tudo na vida do cidadão. É aí que os investidores capitalistas enxergam a possibilidade de lucro, de retorno do investimento que fizeram ao financiar esse mesmo Estado progressista. A decisão do STF em criminalizar a homofobia fere o princípio constitucional da separação dos poderes, o princípio constitucional da reserva legal e favorece o ideal progressista ao disseminar o caos, além de ratificar o alto índice de rejeição da Suprema Corte, no sentido de que ela mesma é quem se autodeslegitima, adotando uma estratégia suicida, autofágica. Ponto para o progressismo que, infelizmente, nesse caso, avançou algumas casas.